A verdadeira expansão não está na fumaça que sobe, mas na raiz que desce, ao centro de si mesmo. Olá, Despertou da Abundância! Eu sou seu anfitrião aqui no Código da Abundância, e hoje vou revelar uma verdade que poucos têm a coragem de falar abertamente. Se você já se perguntou se a maconha pode realmente ser um portal para dimensões superiores da consciência, ou se é apenas mais uma armadilha disfarçada de evolução espiritual, este vídeo vai te surpreender. E antes que você pense que este é mais um daqueles vídeos superficiais sobre o assunto, deixe-me assegurar-lhe uma coisa. O que você vai descobrir aqui hoje vai mudar completamente a sua perspectiva sobre as substâncias psicoativas e o verdadeiro crescimento espiritual. Passei anos estudando tradições ancestrais, neurociência moderna e experimentando os efeitos dessas práticas em primeira mão. Mas primeiro, quero contar algo que aconteceu comigo há 5 anos. Ele estava no meio de uma profunda crise existencial. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento tóxico, minha carreira estava estagnada e eu sentia como se estivesse vivendo no piloto automático. Foi quando um amigo me apresentou a ideia de usar cannabis para despertar espiritualmente. Ele me mostrou livros, artigos, testemunhos de pessoas que afirmavam ter encontrado Deus através da maconha. Nas primeiras experiências, João relatou ideias genuinamente poderosas. Ele entendeu os padrões de comportamento seu dependente que teve no casamento. Sentiu compaixão genuína por si mesmo pela primeira vez em anos. Foi capaz de perdoar os erros do passado que o atormentavam e até teve o que descreveu como visões espirituais, imagens e sensações que ele interpretou como mensagens divinas sobre o propósito de sua vida. Nos primeiros 6 meses, a vida de John mudou drasticamente. Ela começou a meditar regularmente, mudou sua dieta, começou a ler livros espirituais, iniciou um diário de autoconhecimento e até se matriculou em um curso de yoga. Seus amigos e familiares perceberam a transformação. Ele estava mais calmo, presente, mais otimista. Mas foi aí que as coisas começaram a dar errado. E é aí que reside o perigo que ninguém vai te contar. João começou a perceber que só conseguia acessar esses estados expansivos de consciência quando estava sob a influência da cannabis. Quando ele tentou meditar sobre a mente, sua mente parecia agitada e superficial. Quando ele tentou entender sua vida sem a substância, tudo parecia confuso e sem sentido. Gradualmente, mesmo sem perceber, ele desenvolveu uma dependência emocional total da cannabis. O que começou como uso ocasional, uma vez por semana para trabalho espiritual, tornou-se uso diário. Ele justificou dizendo que estava mantendo sua conexão com o divino, que estava em um processo de cura profunda, que precisava dessas ferramentas para evoluir. Mas a realidade era que ele havia substituído um vício álcool, que ele usava para lidar com a depressão por outro. E aqui está o problema mais sutil: como a cannabis não causa ressacas físicas severas, como o álcool, e porque pode realmente produzir experiências que parecem espirituais. É fácil racionalizar o uso compulsivo como crescimento pessoal. João passou 2 anos neste ciclo, convencido de que estava a evoluir, quando na verdade estava estagnado. Esta é a armadilha número 1. Confundir estados alterados de consciência com crescimento espiritual genuíno. A verdadeira espiritualidade não é ter experiências extraordinárias, visões místicas ou momentos de êxtase. Trata-se de transformar fundamentalmente sua personalidade, cultivar virtudes duradouras como paciência e compaixão, desenvolver a sabedoria prática que se manifesta na vida cotidiana e, mais importante, tornar-se uma pessoa mais amorosa e prestativa para o mundo. O problema não está na cannabis em si, mas na relação que estabelecemos com ela. E o que é mais importante, na maturidade espiritual que trazemos para a experiência. Agora deixe-me falar sobre as condições específicas em que a cannabis pode ser uma verdadeira aliada e não um obstáculo no caminho espiritual. Mas atenção, essas condições são rígidas e inegociáveis. Primeira condição: você deve ter uma prática espiritual sólida e consistente, que não dependa de nenhuma substância externa. Isso significa meditar regularmente por pelo menos 2 anos, estudar textos sagrados, ter um guia espiritual e, o mais importante, ter desenvolvido virtudes práticas como paciência, compaixão e autocontrole na vida cotidiana. Segunda condição: a intenção deve ser clara e específica. Você não está acostumado a se sentir bem, a fugir de problemas ou a ter experiências interessantes. Você está usando-o como uma ferramenta para pesquisa interna, para a cura emocional específica ou para a exploração consciente de estados alterados. A diferença é fundamental. Terceira condição: o contexto deve ser sagrado e preparado. Isso significa criar um ambiente propício, estabelecer proteções energéticas. Se você acreditar, estar na companhia de pessoas espiritualmente maduras ou sozinho, em um lugar seguro, e ter tempo suficiente
para integrar a experiência. Quarta condição: a frequência deve ser escassa e intencional. Uma vez por mês, é no máximo, e somente quando há um tópico específico a ser explorado ou um trabalho interno específico a ser feito. Se você sentir vontade de usá-lo com mais frequência, isso é um sinal de que você está desenvolvendo dependência emocional. Quinta condição: você deve manter práticas rígidas de integração. Isso significa escrever sobre experiências, discuti-las com um guia espiritual maduro e, acima do tudo, testar na vida prática se as ideias adquiridas são realmente válidas ou apenas fantasias químicas. Kondokan Cis. Você deve estar preparado para parar de usá-lo completamente se notar quaisquer sinais de dependência, estagnação espiritual ou confusão entre estados químicos e crescimento real. E aqui está a condição mais importante. Você deve entender profundamente que qualquer conhecimento, experiência ou estado de consciência que você possa acessar com a cannabis já existe dentro de você. A substância remove apenas temporariamente os filtros mentais que normalmente bloqueiam esses estados. Mas esses filtros podem ser removidos permanentemente por meio de práticas espirituais consistentes e do amadurecimento natural da consciência. Santos, místicos e sábios de todas as tradições alcançaram estados de consciência que transcendem qualquer experiência psicodélica, e o fizeram por meio da disciplina, devoção, rendição e amor incondicional. A cannabis pode lhe dar uma ideia desses estados, como uma janela que se abre momentaneamente, mas não pode levá-lo a eles de forma permanente e estável. Voltando à história do João, depois de 2 anos de uso frequente, ele finalmente percebeu que havia parado de evoluir. Os experimentos com cannabis tornaram-se repetitivos e previsíveis. Ele desenvolveu ansiedade quando ficou sem a substância. Sua vida prática estava completamente estagnada. E pior, ele havia perdido a capacidade de se conectar consigo mesmo e com o divino, sem ajuda química. Foi então que ele tomou a decisão mais corajosa de sua jornada: parar completamente por pelo menos 1 ano. Os primeiros meses foram terríveis. João sentiu-se desconectado, ansioso, como se tivesse perdido uma parte importante de si mesmo. Ele se perguntou se algum dia poderia ter experiências espirituais profundas novamente, mas com persistência, disciplina e muito apoio de uma comunidade espiritual genuína. João redescobriu que podia acessar estados meditativos profundos, ideias poderosas e conexão espiritual por meio de práticas sóbrias. Mais importante, essas experiências foram mais estáveis, integráveis à vida cotidiana e genuinamente transformadoras. A meditação sóbria, que inicialmente parecia superficial, gradualmente se aprofundou. O conhecimento que veio sem ajuda química foi menos dramático, mas mais prático e duradouro. A conexão espiritual que ele desenvolveu naturalmente foi menos intensa, momentaneamente, mas muito mais constante e confiável. Hoje, 3 anos depois da sua pausa, João consome cannabis talvez 4 vezes por ano, sempre com uma intenção muito específica, sempre combinada com práticas tradicionais como o jejum, a meditação prolongada ou os retiros na natureza. Ele diz que a substância agora serve como um lembrete do que ele pode acessar naturalmente, não como uma muleta para chegar lá. E aqui está uma revelação que pode transformar completamente sua perspectiva. John relata que as experiências espirituais mais profundas e transformadoras de sua vida ocorreram depois que ele parou de depender da cannabis. Quando ele desenvolveu a capacidade de alcançar estados mais elevados de consciência por meio de suas próprias práticas, esses estados se tornaram muito mais ricos, mais significativos e integrados à sua personalidade. Então, depois de tudo que exploramos hoje, qual é o veredicto final sobre a maconha e a espiritualidade? A resposta não é preto ou branco. Não é sim ou não absoluto. Trata-se de sabedoria, maturidade, honestidade brutal consigo mesmo e, acima do tudo, entender qual é o verdadeiro objetivo da jornada espiritual. Se você está pensando em usar a cannabis como uma ferramenta espiritual, faça a si mesmo estas perguntas fundamentais e seja completamente honesto em suas respostas. Você tem uma prática espiritual sólida e consistente que funciona sem substâncias externas? Você está pensando em usar cannabis para explorar a consciência ou escapar de problemas emocionais? Você poderia passar 6 meses sem usar nenhuma substância e ainda manter sua conexão espiritual? Você está pronto para parar de usar se notar sinais de dependência ou estagnação? Mais importante ainda, você entende que o objetivo da espiritualidade não é ter experiências extraordinárias, mas se tornar uma pessoa extraordinária? Você entende que a verdadeira medida do crescimento espiritual não está em quão alto você pode voar, mas em quão amoroso,
sábio e útil você se torna na vida cotidiana se as respostas forem honestas, maduras e baseadas em uma estrutura espiritual já estabelecida. Talvez a cannabis possa ter um lugar muito informal e atencioso em sua jornada, mas se você está procurando atalhos, escapismo ou confiando em qualquer substância para se sentir espiritualmente conectado, provavelmente está afastando você do verdadeiro crescimento, em vez de se aproximar. Lembre-se sempre, o objetivo da espiritualidade não é ter experiências incríveis ou se sentir especial. É desenvolver qualidades como paciência genuína, generosidade espontânea, coragem diante das dificuldades, sabedoria prática para tomar boas decisões e, acima do tudo, amor incondicional por todos os seres. Essas virtudes não vêm de nenhuma substância externa, elas vêm do trabalho diário, constante e amoroso consigo mesmo. A verdadeira abundância espiritual, que é o que realmente importa, está em sua capacidade de encontrar o sagrado no comum, de manter a paz interior independentemente das circunstâncias externas, de servir aos outros com alegria genuína, mesmo quando você está lutando, de perdoar completamente, mesmo quando você foi profundamente ferido. Não requer nenhuma substância externa, nenhuma experiência mística dramática, nenhuma revelação cósmica, requer apenas a coragem de olhar profundamente para dentro de si mesmo e trabalhar pacientemente com o que você encontra lá. É preciso disciplina para manter as práticas espirituais, mesmo quando elas parecem chatas ou difíceis. É preciso humildade para reconhecer que o crescimento real acontece lentamente, dia após dia, eleição após eleição. E aqui está uma verdade que pode libertá-lo de muita confusão. Você já tem acesso direto e imediato a tudo o que precisa para alcançar os estados mais elevados de consciência que existem. Não através de substâncias técnicas especiais ou conhecimento secreto, mas através de sua própria natureza essencial, que é pura consciência, amor incondicional e sabedoria infinita. Ferramentas externas, incluindo cannabis ser usadas conscientemente, podem ocasionalmente lembrá-lo dessa verdade ou ajudá-lo a remover obstáculos temporários, mas eles nunca podem lhe dar o que você já é essencialmente. E quando você realmente entende isso, quando você incorpora essa verdade na vida prática, então você se torna verdadeiramente livre. Livre para usar ou não usar qualquer ferramenta. Livre da dependência de experiências externas para se sentir completo. Livre para encontrar o divino em cada momento comum da vida. Lembre-se sempre, você já está completo, já tem tudo dentro de você, já está conectado à fonte de toda a sabedoria e amor. Ferramentas externas podem ajudar ocasionalmente, mas o verdadeiro poder está em sua dedicação diária, em sua disciplina amorosa consigo mesmo e, o mais importante, em seu amor pela verdade, além de qualquer experiência temporária. Até lá, fique acordado, continue questionando, continue crescendo e, o mais importante, continue amando incondicionalmente, começando por si mesmo.